Queridos irmãos, nesta noite vamos continuar nossa série de mensagens a respeito de Abraão, pai da fé. Por favor, fique de pé em reverência à palavra de Deus e abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o 29. Primeiro livro da Bíblia, livro das origens, Gênesis 19. E o título de nossa mensagem de hoje: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Diz assim a palavra do Senhor: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. E disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para roubar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido.
Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Pai de amor, pedimos Tua graça, Senhor. Ilumina nossas mentes por meio do Espírito Santo que habita em nós, os Teus filhos. E dá-nos sabedoria, Senhor, não só para compreender a Tua palavra revelada, mas também para praticá-la. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu assento. Lembrem-se da mulher de Ló. Você se lembra que na mensagem anterior, nós ouvimos que Abraão havia recebido uma comissão divina, composta por 3 homens. E você já sabe que esta comissão divina era composta pelo próprio Senhor Deus, com 2 anjos. E essa comissão divina veio até Abraão exatamente para trazê-lo a notícia do dia do nascimento do filho da promessa, Isaque. Abraão demonstrou toda aquela hospitalidade para com seus visitantes. Mal sabia ele ainda que aquele grupo enigmático, ainda não identificado, era composto pelo próprio Senhor Deus, além de 2 mensageiros de Deus, 2 anjos. Pois bem, Abraão os tratou com hospitalidade. E depois Deus também acabou anunciando o seu propósito de que haveria de destruir a cidade de Sodoma. Certamente naquele momento, Abraão já sabia que aquela comissão era uma comissão composta pelo próprio Deus, e ele se lembrou que Ló, o seu sobrinho, habitava em Sodoma. E a partir deste momento, lá no capítulo 18, embora eu não tenha comentado, começa um momento muito maravilhoso da história, da jornada de fé de Abraão. Abraão começa a interceder pela cidade de Sodoma. E é como se fosse uma contagem regressiva. Se vocês quiserem acompanhar, está no capítulo 18, a partir do verso 23. Abraão então se aproxima do Senhor e começa a argumentar. Senhor, ele está intercedendo pela cidade de Sodoma, a cidade onde habitava o seu sobrinho Ló. Senhor, o Senhor destruiria justos junto com os ímpios? Se houverem 50 justos na cidade de Sodoma, por amor desses justos, o Senhor não destruiria a cidade? Deus deixa claro que não faria. E aí começa: se houver 45, 40, 30, 20, 10 justos na cidade de Sodoma, por amor destes justos, o Senhor não destruiria a cidade? E Deus deixa muito claro que não destruiria a cidade por amor daqueles justos. Neste momento, Abraão ele cessa a sua intercessão, lá no verso 33 do capítulo 18, e ele diz, a Bíblia diz, que ele acabou de falar com Abraão, Deus, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Ao que tudo indica, não havia sequer 10 justos, 10 homens ou mulheres que tinham temor de Deus na cidade de Sodoma. E aqui nós começamos o capítulo 19. Aqueles 2 anjos que acompanhavam o Senhor, quando aquela comissão divina havia visitado Abraão nos carvalhais de Manre, agora esses 2 anjos chegam ao anoitecer na cidade de Sodoma. E você já vai se lembrando que Sodoma era uma cidade extremamente perversa e imoral.
uma cidade cujos moradores eram grandes pecadores contra Deus, mais ou menos como acontece em alguns países do mundo hoje em dia. Diga-se de passagem, mais ou menos igual ao Brasil, inclusive. A maioria da população sem o menor temor de Deus, sem qualquer preocupação com a palavra do Senhor, que vivem de qualquer jeito, como se não houvesse Deus, como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. E essa cidade tinha essa população terrivelmente mergulhada em trevas. Era um povo extremamente pecador, imoral. E nós vemos isso aqui, que esses dois anjos chegam naquela cidade ao anoitecer. Ló, que estava sentado à entrada da cidade, o que é um indicativo que ele havia se tornado cidadão destacado naquela cidade. Quem ficava à entrada da cidade eram os juízes, eram aqueles que administravam a cidade. Então vejam que Ló, um estrangeiro, se tornou uma pessoa importante na cidade de Sodoma, possivelmente porque ele era extremamente rico, e o dinheiro abre portas, e também porque ele era sobrinho de Abraão. E você se recorda lá em Gênesis 14, quando Abraão reuniu 318 valentes que foram ao peleja e resgataram não somente Ló, mas todo o povo de Sodoma que havia sido levado cativo naquela batalha. Então ele era um homem que tinha prestígio. Ló tinha muito prestígio na cidade de Sodoma. E nós sabemos porque a Bíblia Sagrada diz que Ló era um homem justo. Isso está em 2 Pedro, no Novo Testamento. Ló era um homem justo, que sofria terrivelmente, porque habitava em meio a pessoas perversas, os moradores de Sodoma. E nós vemos aqui que Ló aprendeu direitinho a lição. Se Abraão demonstrou toda a hospitalidade com aqueles 3 visitantes, o Senhor e os 2 anjos, Ló também, sem saber que eram anjos ainda, também oferece toda a hospitalidade, costume, era uma verdadeira honra pessoal, era um dever sagrado a questão da hospitalidade. E ele oferece toda aquela hospitalidade, água para os pés, a comida, o alimento, lugar para descanso. E diz a Bíblia que no primeiro momento aqueles 2 homens, que são 2 anjos, nós sabemos, ele ainda não sabia, esses 2 anjos, esses 2 homens, eles no primeiro momento recusaram a hospitalidade de Ló, mas de tanto Ló insistir, talvez aí já seria uma prova, né? De tanto Ló insistir, eles acabam cedendo e acabam recebendo a hospitalidade, o alimento, o descanso, a água. Diz a Bíblia que eles ainda não haviam nem começado a se preparar para deitar, vieram homens de toda a parte de Sodoma. Imagine a cena. Ló com os 2 visitantes, provavelmente ainda batiam um papo, estavam se preparando para se recolher ao leito. Daqui a pouco bate na porta aquela multidão de homens. A Bíblia diz que é de toda parte da cidade, dos mais jovens aos mais velhos. Isso demonstra que nenhum habitante de Sodoma havia permanecido incontaminado ou puro diante de tanta perversidade. Toda a cidade fora tomada por essa imoralidade, perversidade, por todo esse mal. E sabe o que eles queriam? Eles queriam abusar sexualmente daqueles 2 visitantes. Eles queriam ter relações sexuais com aqueles 2 visitantes. Certamente Ló insistiu tanto para que aqueles 2 homens permanecessem em sua casa, porque sabia se eles estivessem na praça, ele já conhecia a fama dos sodomitas, certamente ele presenciou outras situações, provavelmente esses 2 homens seriam abusados, e de fato ele não estava enganado. Aqueles homens da cidade souberam da presença daqueles 2 forasteiros e foram ali tomá-los à força e manter relações sexuais com ele. Não por acaso Sodoma é conhecida pelo pecado. O pecado principal de Sodoma é a homossexualidade, a ponto de sodomia ter se tornado sinônimo de relações homossexuais. Embora não se engane, Sodoma não foi destruído somente pelo pecado da homossexualidade, mas a Bíblia mostra também aqui em Gênesis 19 que eles não demonstravam hospitalidade, e nós já aprendemos que hospitalidade também é um dever cristão.
E além disso, em Ezequiel nós vemos que eles também eram arrogantes, orgulhosos e desprezavam os pobres, os necessitados. E foram se avolumando aqueles pecados na vida de cada morador de Sodoma. E aquilo chegou até Deus. Deus é paciente, irmãos. Deus é misericordioso, mas até a paciência de Deus tem limites. Quantas pessoas insistem no erro? A consciência acusa, a pessoa próxima aponta os erros, ela mesma sabe do erro, mas ainda assim ela persiste. É como se não levasse Deus a sério. É como se fizesse pouco caso das circunstâncias, do fato de que está caminhando por um caminho de morte. E assim foi o povo de Sodoma, mergulhado cada vez mais profundamente nos seus pecados. Homossexualidade, desprezando os pobres, orgulho, soberba, amor ao mundo. Chegou o momento que a paciência de Deus esgotou-se. É como se Deus bradasse do seu trono de glória nos altos céus: basta, chega, chega de misericórdia, chega de paciência com o povo de Sodoma. Isso é um texto para nós tremermos, irmãos, porque você sabe a condição do seu coração e sabe o Brasil em que vivemos, o mundo em que estamos. O nosso Deus continua nos altos céus, no seu trono, e Ele está olhando cada coisa que acontece aqui na terra. Tudo que eu e você fazemos de errado, Deus sabe. Até os seus pensamentos, aquilo que está lá no recôndito do seu coração, aquilo que só você acha, que só você sabe, Deus conhece. E Deus é paciente, Deus é tolerante, Deus é misericordioso. Mas vai chegar um dia que Ele vai dizer: chega, basta. Esse texto é um texto que é terrível para o pregador e deve ser terrível para o ouvinte, aquele que está ouvindo essa mensagem, porque nós sabemos que o Brasil e tantos outros países do mundo, do nosso tempo, não estão tão distantes dos pecados de Sodoma e Gomorra. Ainda podemos falar que talvez entre nós aqui, talvez eu e você tenhamos praticado alguma coisa que desagrade a Deus, e a gente não tem forças para abandonar esse pecado. E pecado é transgressão da vontade de Deus, é não conformidade com a vontade do Senhor. Então preste atenção, lembrem-se da mulher de Ló. Já para adiantar esta advertência, foi o próprio Senhor Jesus quem proferiu em Lucas 17:32. Lembrem-se da mulher de Ló. Então tem alguma coisa que o Senhor Jesus está falando para nós nesta noite. Preste atenção no exemplo aqui de Ló e de sua mulher. Lembrem-se da mulher de Ló. Tem alguma coisa para você guardar na sua mente e que você não pode fazer pouco caso. Então, esses dois visitantes até então eram vulneráveis, estavam sujeitos a toda a malícia, toda a malignidade, toda a perversidade dos sodomitas. Só que aqui nós temos um momento dessa história registrada nas Escrituras Sagradas, que esses dois homens revelam quem realmente são. Aí a história se inverte. Nós sabemos que um anjo só é uma criatura de Deus que tem muito mais poder do que qualquer dos homens. São mensageiros de Deus que obedecem, acatam as ordens de Deus. Eu e você não podemos dar ordem aos anjos, mas o nosso Deus pode. E somente um anjo é suficiente para destruir multidões, nações. Imagina dois anjos. Agora eles se revelam. Diz a Bíblia que eles vão lá, agarram Ló, os dois anjos, puxam para dentro de casa, fecham a porta. E numa ação milagrosa, poderosa, porque os anjos são poderosos, são ministros de Deus, causa cegueira em todos aqueles homens, dos jovens até os mais velhos. Todos estão cegos, procuravam como se não enxergando nada, não conseguiam encontrar a porta da casa de Ló. E esses anjos começam a botar perna em Ló e na sua família. Ló, você tem mais algum parente, genro, filhos, filhas? Corre lá, avisa. Nós viemos aqui com um propósito, nós vamos destruir a cidade de Sodoma. Ló desesperadamente vai lá até os genros. Olha, vamos embora, Deus vai destruir essa cidade. Não é exatamente o que nós fazemos ou deveríamos fazer hoje?
Não foi isso que João Batista fazia? A mensagem de João Batista e de Jesus também: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Será que a volta de Jesus não está iminente? E é porque não temos tempo, mas Lucas 17 trata exatamente da vinda do reino de Deus, da segunda volta de Jesus. E quando Jesus voltar pela segunda vez com poder e glória, Ele virá para julgar. E aí talvez seja tarde. Lembrem-se da mulher de Ló. Sabe o que aconteceu, irmãos? Primeiro eu preciso lembrar alguns fatos sobre a circunstância que Ló estava no convívio com os moradores de Sodoma. E talvez isso tenha o influenciado, talvez não, eu quero defender aqui que ele foi terrivelmente influenciado por aqueles homens perversos. Primeiro porque ele aceitou estar associado com homens que não tinham o menor compromisso com Deus. Segundo, que até hoje eu não entendi, eu quero crer que Deus não está avalizando essa proposta de Ló. Olha, homens perversos, peguem minhas 2 filhas virgens. Eu nunca consegui aceitar isso. Para mim está muito claro aqui que, embora Jó fosse justo, a Bíblia diz isso em 2 Pedro, mas aqui ele já estava sob a influência perversa, maligna daqueles moradores de Sodoma. Eu sou pai, como é que eu ofereceria a minha filha para proteger a integridade de visitantes que eu sequer conheço? A hospitalidade é dever cristão, mas nós também devemos, como pais, cuidar de nossos filhos. Então eu quero crer aqui que ele já estava sob influência perversa dos habitantes de Sodoma. E mais, vejam que depois que os anjos cegaram aqueles homens, falaram para Ló avisar, ele foi lá correndo avisar. Quando ele avisou os seus genros, o que os genros pensaram? Que era brincadeira. Sabe o que eu vejo aqui? Que o testemunho de Ló estava enfraquecido. Sabe aquele crente que no trabalho ninguém sabe que ele é crente? Sabe aquele crente que na família nunca abre a boca para falar do Evangelho? É mais ou menos o que Ló fazia. Se associou com perversos, homens e mulheres que não tinham o menor temor de Deus, e ficava em silêncio. Não dava um bom testemunho, talvez não se misturava a ponto de se perverter de tamanha grandeza de pecados, mas também não era sal da terra e luz do mundo. Não fazia a menor diferença a presença de Ló. Era só mais um que morava ali em Sodoma. E isso ele sofreu as consequências. Porque quando ele chegou para chamar os seus genros, ele anunciou o juízo iminente de Deus, a destruição da cidade. Não teve nenhuma credibilidade. E é exatamente isso que acontece conosco. Você que é filho de Deus, é filha de Deus. Se você insiste em permanecer associado com o descrente, com o incrédulo, se você não fala de Jesus, se você não condena o pecado, e não é ser chato, é com sabedoria, no momento certo. Se você não atrai essa pessoa para a luz, para o caminho do Senhor, essa pessoa perversa vai te afastar de Deus, vai quebrar a sua comunhão com o Senhor. E aí você não vai ter mais credibilidade, o seu testemunho vai ser enfraquecido, assim como aconteceu com Ló. E tem mais, veja a influência desse convívio com os perversos de Sodoma na vida de Ló. Diz a Bíblia que os anjos falam: vamos embora que eu vou destruir, já está amanhecendo. Ló hesita, ele se demora. Então os anjos têm que pegar a força e tirar ele, a sua mulher e suas 2 filhas da cidade, para que pudesse destruir a cidade. Dá a impressão que Ló, ele estava meio em dúvida, hesitando: vou embora, não vou. Parece que ele não levava Deus a sério. Ele tinha alguma dúvida daqueles 2 mensageiros, que inclusive demonstraram o seu poder e a sua identidade com sinal, com aquela cegueira de todos. Então os anjos tiveram que pegar força. Parece que o coração de Ló ainda estava meio preso a Sodoma. Ele era um homem muito rico, e talvez ele não quisesse abrir mão de seu conforto terreno. E ele chega até colocar numa balança: peraí, eu vou perder todo o meu conforto aqui em Sodoma, vou ter que correr para as montanhas.
Os anjos ainda falaram: não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, corra para a montanha. É mais ou menos a mensagem, a ilustração da mensagem do Evangelho para mim, para você e para todo mundo. Quando Jesus chama você, quando Jesus nos chama, Ele diz que nós somos novas criaturas e devemos andar em novidade de vida. E a mesma coisa dele dizer para mim e para você: não olhe para trás. Não olhe para trás. O apóstolo Paulo fala: deixe as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas tem muitos que se dizem crentes que continuam olhando para trás. Parece que o coração ainda está preso nas coisas do mundo, ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Os anjos disseram: não pare em lugar nenhum da planície. Quantos crentes, ou no local de trabalho, ou na faculdade, ou os vizinhos, para ser aceito ali pelo amigo, pelo vizinho, pelo colega da faculdade, pelo colega, o parente, acaba fazendo concessões, acaba parando na planície. A planície ali é a Campina do Jordão, onde tinha aqui pelo menos 5 cidades, totalmente tomadas pelo pecado, a perversidade e a imoralidade. E quantos não são os filhos de Deus, que muitas vezes se esquecem do compromisso com Deus e têm olhado para trás e permanecido em algum lugar da planície. E alguns lugares são incompatíveis com a nossa fé cristã, dando mau testemunho. Então os anjos, por misericórdia de Deus, tiraram Ló, sua esposa, sua mulher e as 2 filhas. Lembrem-se da mulher de Ló. Enquanto o próprio Deus mandava fogo e enxofre do céu, destruindo toda Sodoma e todos os habitantes de Sodoma, o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. Imediatamente foi morta, uma estátua ou coluna de sal. Essa região, que seria mais aproximado nos dias de hoje de Sodoma e Gomorra, é mais ou menos ali na região do Mar Morto. É uma região que tem muita pedra e poeira. Veja que Sodoma e Gomorra ficava naquela planície, naquele vale, a Campina do Jordão, com pastagens, com água. Não por acaso Ló, na hora de escolher, quando foi separar de Abraão, escolheu a Campina do Jordão. E Deus reduziu aquele lugar idílico, um verdadeiro paraíso, a pedras, poeira e o Mar Morto, onde não tem vida. É o lugar mais baixo do mundo. E Deus, segundo Pedro diz: vem tratar conosco também. Aqui é um exemplo. Lembrem-se da mulher de Ló. Nós sabemos que assim como Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, por conta da perversidade sem fim, até o momento que Deus não pôde mais tolerar o pecado, Ele um dia também vai derramar o seu juízo, o castigo sobre todas as nações. E a Bíblia diz que este mundo ele não vai ser mais destruído pelo dilúvio, que nós temos o arco-íris aí para demonstrar que não vai ser mais por águas que Deus vai destruir o mundo. Mas 2 Pedro 2,7 diz que o juízo de Deus e a destruição dos homens ímpios será por meio do fogo. Esse mundo está reservado para ser destruído por fogo, a exemplo do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E veja que esses degraus da decadência espiritual de Ló, embora fosse um homem justo, porque a Bíblia assim o diz, parece que não tinha fim. Depois que ele demonstrou que ainda seu coração estava preso às coisas de Sodoma, a Bíblia um pouquinho mais à frente, dos versos 30 até o 38, até os versos 38, até o finalzinho do capítulo 19, diz que eles saíram de Zoar, Ló e suas 2 filhas, e foram para a montanha, como os anjos haviam mandado anteriormente. E lá as filhas, a mais velha e a mais nova, embebedaram, embriagaram Ló, tiveram relações sexuais com o pai, e Ló concebeu da mais velha o filho Moabe, da mais nova o filho Ben-Ami.
que vão dar origem a duas nações que se tornarão grandes inimigos de Israel, povo de Deus: os moabitas e os amonitas. E certamente Ló tem responsabilidade pela embriaguez e também por essa relação incestuosa. Embora a lei ainda não houvesse sido dada, certamente essa não era a vontade de Deus. O que nós aprendemos, meus irmãos? Embora eu não falei muito de Abraão, a não ser a questão da intercessão, o que nós aprendemos com esse texto bíblico? Primeiro eu quero chamar a atenção para o verso do capítulo 18, verso 25. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Enquanto Abraão fazia perguntas a Deus, intercedendo por Sodoma, ele trouxe essa pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que você não precisa dar resposta, você sabe a resposta. Não fará justiça o juiz de toda a terra? O que nós aprendemos, não só no capítulo 18 e 19, em especial com esse versículo? Deus é justo. Não sei se um dia você parou para pensar. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, certo? Eram cidades. Na cidade tem só homens? Não, tem mulheres. Tem mulheres gestantes. Tem bebês. Tem crianças. Deus destruiu a cidade com todos os seus habitantes. Quantas pessoas não entram em crise? Mas Deus não é amor? Como é que Deus destrói, tira a vida até de bebês inocentes? Meus irmãos, eu não tenho respostas para essa questão da justiça de Deus, dessa relação quando o justo morre, quando o justo sofre. Nós temos vários livros da Bíblia que trazem alguma luz sobre o assunto, mas eu quero adiantar a vocês que não há nenhum texto da Bíblia que esclareça 100%. Mas uma coisa eu tenho certeza à luz da palavra de Deus: Deus é justo. Tudo que Ele faz é certo, é perfeito, é reto, ainda que eu e você não entendamos. Você pode até questionar como é que Deus mandou destruir uma cidade, eliminando, exterminando até crianças e bebês. Eu não sei, irmãos, eu não sei a resposta. Mas eu posso afirmar a você que Deus não deixou de ser justo. E aí é uma questão de fé. Só crê aquele que o Espírito Santo abriu o coração, de modo que você pudesse aceitar esse evangelho, essa palavra. Como é que Deus permite que uma criança seja estuprada, violentada e morta? Como é que Deus permite guerras, bala perdida, que ceifa a vida de inocentes? Eu não sei as respostas, meu irmão, minha irmã. Eu só sei que Deus nunca deixou de ser justo. Eu sei que o homem é responsável pelos seus atos. Eu sei que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. E eu sei que Deus nunca deixou de ser justo. Acompanhe comigo a leitura de Deuteronômio 32,4. Fala sobre Deus, o seu caráter. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Eu creio nesta palavra. Se você tem o Espírito Santo, você crê que Deus é justo. Essas perguntas e respostas, perguntas de Abraão durante a intercessão e as respostas de Deus, mostram essa relação entre a justiça e o amor de Deus. Nós gostamos de separar na Bíblia aquilo que nos convém. É muito bom ouvir que Deus é amor. Os nossos opositores da fé cristã, da Bíblia Sagrada, de Deus, eles gostam de apontar, mas o seu Deus não é amor? Como é que Ele permite a morte de crianças, não só naquele tempo, mas nos dias de hoje? De forma violenta, trágica, e as tragédias? Quantas igrejas não foram devastadas com tsunamis? Crentes morreram também. Seu Deus não é amor, eles vêm zombar da gente. Mas eu quero afirmar para você que aí é questão de fé. Eu creio que Deus é justo. Ele é amor, é verdade, mas Ele também é justiça.
E exatamente como aconteceu aqui com Sodoma, a paciência, a misericórdia de Deus acaba tendo limite. Porque no Salmo 89 a Bíblia diz que a base do trono de Deus é a justiça. Para não violar, para não vilipendiar o caráter justo de Deus, ele precisa ser justo também. Ele precisa agir com justiça. E é exatamente isso que existiu. Perceba que por amor aos justos, que era uma minoria, Deus não destruiria uma cidade inteira, toda corrompida pelo pecado. Mas é porque não havia nenhum justo sequer em Sodoma, a não ser Ló. E esse, pela misericórdia de Deus, ele foi preservado. Se o mal nunca fosse julgado, se o pecado nunca fosse punido, Deus não seria justo. Por isso, os pecadores que não se arrependerem de seus pecados, estes sofrerão condenação eterna. Serão consumidos pela ira divina. Isso é a palavra de Deus que diz. Então, primeira lição que aprendemos: Deus é justo sempre, irmãos. É o caráter dele. O próprio Abraão, na intercessão, ele fez a intercessão baseada nesse caráter justo de Deus. Segunda lição, preste atenção. Segunda lição que aprendemos com a história de Ló e também com a mulher de Ló: cuidado com as influências perversas. Você que é filho ou filha de Deus, você sabe que a sua cidadania é celestial, sua pátria é lá nos céus. Mas você está no mundo, e o mundo jaz no maligno. Então nós convivemos muitas vezes, até pessoas da nossa família, da nossa parentela, que são perversos, são filhos do diabo. E é uma palavra dura, mas não tem meio termo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. E muitas vezes nós sofremos influências dessas pessoas perversas. Assim como Ló, e eu falei aqui todo o degrau da decadência espiritual de Ló, nós também podemos sofrer essas influências perversas. Então esteja atento, cuidado com as influências perversas, porque os perversos, eles vão perverter o nosso discernimento moral. Vocês sabem que o padrão moral, que é certo e que é errado, é estabelecido pelo próprio Deus. Não tem como você discernir entre o certo e o errado olhando para o seu coração, porque o nosso coração é corrupto. Então nós precisamos olhar para Deus para saber o que é certo, o que é errado. Pois bem, Ló viveu com perversos, e nós vemos as consequências disso. Ele foi influenciado por isso. E nós também podemos sofrer toda essa perversão. Existe uma influência contaminadora, uma má influência, uma influência que pode corromper as nossas vidas. Tem gente que diz que as novelas não influenciam. Tem gente que diz que filmes, seriados não influenciam. Tem gente que diz que o que é ensinado na escola, nas universidades não influenciam. Eu sou crente, sou forte, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E fica brincando com fogo. E é influenciado. E às vezes não percebe que está sendo influenciado. Está brincando com fogo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, o apóstolo Paulo fez uma citação pagã, mas que é verdadeira: as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as influências perversas. Ninguém está imune às influências perversas. Não bata no peito e acredite que você é super-homem ou mulher maravilha da fé. Você vai resistir, que você não vai cair. Ao contrário, vai resgatar. Pastor, arrumei um namorado. De que igreja que ele é? Não, não é crente. Ele não é crente. Minha irmã, não, mas eu creio, eu estou orando, ele vai se converter. Pode até ser, e glória a Deus se acontecer. Mas também é bem provável que é a pessoa que vai se desviar dos caminhos do Senhor. Vai brincar com fogo. Ninguém está imune às influências perversas. Por isso eu quero sugerir a você, em nome de Jesus: evite pessoas que fazem pouco caso da Bíblia. Evite pessoas que zombam de Deus, que não levam a sério Jesus Cristo.
Não passe muito tempo com pessoas que zombam do que é certo, do que é justo, do que é verdadeiro. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente? A Bíblia não está dizendo que nós devemos nos afastar das pessoas do mundo e nos colocar como reclusos no monastério, como os monges, não. Jesus Cristo, em João 17, na oração sacerdotal, ele orou ao Pai dizendo: Pai, peço que os livre do mal, mas que não os tire do mundo. Ele não orou para que o Deus Todo-Poderoso nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então, quando você se aproxima de alguém que não tem a sua fé, você tem que ter a consciência que o seu propósito é ganhá-lo para Cristo. Não como um chato, mas você deve aproveitar as oportunidades para trazer essa pessoa para os caminhos do Senhor. E se você perceber que essa associação, que essa comunhão está prejudicando a sua comunhão com Deus, você deve imediatamente cortar essa amizade, esta associação, essa comunhão, porque o preço é muito alto. O preço é muito alto. Não brinque com fogo, você pode se queimar. Não tenha comunhão e relacionamentos profundos, unidade de pensamento, de propósito com descrentes. Isso pode afastá-lo de Deus. Você pode estar desagradando ao seu Deus. Cuidado com as influências perversas. Não abra mão das convicções cristãs. Cuidado com o temor de homens. Quando você se preocupa demais com o que os outros vão pensar sobre você, quando você está preocupado demais com o que as pessoas estão falando sobre você, você está mostrando temor de homens. Parece que o seu Deus é pequeno e os homens são grandes. Mas é ao contrário, irmãos. Deus é grande e os homens são pequenos. E quando você tiver o temor do Senhor, você não vai mais temer os homens. Em Mateus 10, 28, Jesus falou que nós não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas nós devemos temer aquele que, além de matar o corpo, pode jogar nossa alma no inferno. Está falando de Deus. Nós devemos temer somente a Deus. Honramos, respeitamos, tratamos com respeito as pessoas, mas o temor é só do Senhor. Se você alimenta tanto temor de homens, o seu Deus é pequeno. Você está minimizando o Deus que é um Deus majestoso, que habita em luz inacessível, Criador de todas as coisas, que sustenta todo o universo. Então pare de temer a homens. Homem nenhum tem mais poder do que o Deus que habita os lugares celestiais e que está no controle de todas as coisas. Por isso, não abra mão das suas convicções cristãs. Não se preocupe em agradar as pessoas. O politicamente correto pode ser biblicamente errado. E aí você vai estar desagradando a Deus. Eu fico preocupado em ver alguns irmãos e irmãs, até pastores, que estão alinhados com uma agenda demoníaca, que defendem a legalização do aborto. São assassinos confessos, ceifando vida de inocentes. Como é que um crente pode defender o aborto? Que defende legalização de drogas. Eu passei 2 anos e pouco na Cristolândia, eu vi pessoas chegando definhando, algumas sendo recuperadas e outras caindo de vez e morrendo. E a cachaça também, vai pensando que é só crack. Como é que pode defender legalização de drogas? Como é que um crente está nessa linha? Como é que defende o divórcio, se Deus abomina o divórcio? Deus tenha misericórdia dessa nação, desse mundo. Pastores defendendo a agenda LGBT. Nós amamos todas as pessoas, mas venham como está e transforme-se no poder de Deus, se arrependam dos pecados. Que isso? Vem do jeito que está e fica do jeito que quiser? Que é a igreja de Cristo, irmãos.
Então nós precisamos ter cuidado com as influências perversas. Precisamos estar atentos, porque o inimigo ele vai mudando a cultura. Olha só o Brasil dos nossos dias e 30 anos atrás. Eu tenho 43 anos, eu estou abismado com o que eu tenho visto. É um outro país, porque o inimigo foi trabalhando culturalmente, socialmente, vem destruindo, acabando com as famílias, com o casamento. E hoje as pessoas conservadoras são retrógradas, obtusas. Estou me sentindo amarrado no armário. Não posso sequer expressar minha opinião conservadora, tradicional, que eu sou atacado. E quem está errado está certo. Este é o mundo que jaz no maligno. E tem crentes que estão sendo influenciados e contaminados e defendendo isso, essa agenda do diabo. E a última lição, e eu encerro, que é exatamente o título da mensagem: lembrem-se da mulher de Ló. É uma advertência que nosso Senhor Jesus faz em Lucas 17. Naquele contexto de Lucas 17, depois você pode ler, Lucas 17, 20 ao 39. Está falando sobre a vinda do reino de Deus. Jesus se dirige aos fariseus e depois se dirige aos seus discípulos. Lembrem-se da mulher de Ló. Com base no exemplo da mulher de Ló, ele faz algumas considerações. Jesus fala, nos tempos de Ló, os homens comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, compravam, vendiam. Tem algum problema nessas práticas? De maneira alguma, são legítimas. Não são erradas em si mesmas. Mas qual é o problema? O que Jesus aponta como problema e erro? É que aquelas pessoas da época de Ló, como as pessoas dos nossos dias, amam mais o mundo do que amam a Deus. Priorizam as coisas do mundo, não priorizam a Deus. E nós precisamos ter como Deus a prioridade número 1 de nossas vidas. Deus é a prioridade número 1 das nossas vidas, porque nós fomos criados por Deus para termos comunhão com Ele, para glorificarmos a Ele. Nós não estamos vivendo nesse mundo para a eternidade. Aqui é só uma passagem. Mas muitos, inclusive na igreja, vivem como se fosse ficar eternamente aqui na terra. Então acumulam tesouros, bens, arruma confusão com um, com o outro, divide igreja, dá mau testemunho. Mas o nosso olhar tem que ser na eternidade, lá no porvir, na glória. Porque vamos passar a eternidade, não na terra, mas junto de Deus. Então é por isso que Jesus fala, lembrem-se da mulher de Ló. O problema não é priorizar os confortos temporais, os cuidados da vida terrena. O problema é você fazer isso jogando para segundo plano a comunhão com Deus, amando mais o mundo do que a Deus. Deus julgará os perversos e salvará os justos. Um dia Jesus vai voltar e ele não vai ser mais advogado, ele vai ser o justo juiz. Os livros vão se abrir, tudo que nós fizemos está registrado nos livros celestiais. E não vai ter como comprar o juiz, não vai ter como forjar prova, porque é o justo juiz que conhece até a intimidade, os segredos do nosso coração. Lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela teve privilégios. A mulher de Ló, ela aprendeu com seu marido Ló, que era justo, os caminhos do Senhor. Aprendeu com Abraão, eles viveram juntos um tempo. Mas ela ficou encantada com os confortos ali em Sodoma. Ela amava mais Sodoma, o mundo, do que amava a Deus. Então ela abriu mão de todas as suas convicções, de todos os privilégios, de tudo que ela havia aprendido. Não tem gente fazendo isso nos nossos dias? Lembre-se da mulher de Ló. Quantas pessoas têm vivido como a mulher de Ló? Têm oportunidades, são advertidas, mas continuam fazendo pouco caso de Deus. Vivem uma religião vazia, sem comunhão genuína com Deus. Tem gente que é filho de crente e acha que por isso ela já está salva.
Deus não tem netos, Deus tem filhos. A porta é estreita, não dá para passar 10 da família, todo mundo do lado do outro. É estreita, é você ali, você. Se Cristo não estiver na sua vida, você não vai para o céu. Você precisa, nós precisamos de Jesus Cristo. Mas pastor, eu não matei, eu não roubei, ou se eu fazia isso, eu parei de fazer, eu sou uma boa pessoa. Até as nossas justiças são como trapo de imundícia, diz a Bíblia Sagrada em Isaías. Se você não tiver em Cristo Jesus como seu Senhor, seu Salvador, não há esperança para você. Lembre-se da mulher de Ló. A questão é exatamente, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já nasceu de novo, é uma nova criatura? Você recebeu o Espírito Santo de Deus? Você tem obedecido a Deus? Rejeitar a salvação de Deus é algo terrível, irmãos. Lembrem-se da mulher de Ló, que fez pouco caso de Deus e foi transformada numa estátua de sal. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia das pessoas do mundo todo. No nome de Jesus. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos por tua palavra santa, perfeita. Palavra dura, é verdade. Mas esta tua palavra dura traz salvação para os teus filhos, para aqueles que creem, para aqueles que são batizados no Espírito, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Agora, Deus, esta palavra deve trazer terror àqueles que ainda não são de Jesus Cristo, aqueles que ainda estão distantes, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Então, neste momento, Pai, nós levantamos um clamor. Se há alguém entre nós aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que o Santo Espírito de Deus faça o milagre na vida desse homem ou mulher. Abra o coração desta pessoa, Pai, a fim de que ela receba a salvação eterna e seja livre da consumação da ira divina que está por vir. Em nome de Jesus, Senhor, coloca o temor do Senhor em nossos corações, porque a influência do mundo é muito forte, Deus, e às vezes nós somos tão fracos. Quando muito, alguns vêm uma vez na semana na igreja e passam os outros dias da semana sob cerrado, intenso ataque do inimigo de nossas almas. Muitas vezes não tem força sequer para fazer uma oração, são acuadas pelo adversário. Tem misericórdia, Deus. Ló foi salvo como pelo fogo, vivia sofrendo influência perversa da cidade de Sodoma. E quantos, Senhor, quantos dos teus filhos, assim como Ló, também sofriam e sofrem com a influência perversa desse mundo hostil. Mas são homens e mulheres que muitas vezes não têm forças para dizer não, está errado, e que muitas vezes faz até pequenas concessões. Oh Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus, mantém de pé os teus filhos e filhas. A tua palavra diz: aquele que pensa estar de pé, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Deus, nós precisamos da tua graça para não sucumbirmos aos assédios desse mundo hostil, para não darmos brecha para o inimigo de nossas almas, mas acima de tudo para que o nosso coração, cheio de cobiça e orgulho, não venha nos afastar dos teus caminhos. Em nome de Jesus, preserve e sustenta o teu povo, Pai, a igreja de Cristo, e salva os perdidos, Deus. É um milagre que só o Senhor pode realizar. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo,
veio a este mundo como homem, deixou os altos céus para ensinar a tua palavra, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, demonstrando as credenciais do Filho de Deus. Mas ainda assim Jesus foi morto na cruz, mas com um propósito. Ele morreu para pagar o alto preço, para nos resgatar do poder do pecado. Mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e voltará para julgar vivos e mortos, para buscar a igreja. Louvado seja Deus. Oh Deus, que haja arrependimento, mudança de ideia, de atitude. Não podemos fazer nada para alcançar a salvação eterna. Só o Senhor Jesus já fez tudo o que era necessário. Ele comprou, Senhor, Ele comprou com alto preço, pago com seu sangue vertido na cruz. E todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, esse é salvo. Salva, Senhor, os perdidos e fortalece os teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém.